Estamos numa série, Casos Curiosos da Bíblia. Pastor, por que casos curiosos? Porque casos que não acontecem todo dia. Não é todo dia que você vê uma mulher virar uma estátua de sal. Está passando na rua ali, tem uma mulher na esquina ali, uma estátua de sal. O que foi com ela? Não, virou uma estátua de sal. Acho que não é tão comum, né? São casos curiosos. Casos assim que saem do comum. Né? Alguém já por acaso viu uma jumenta aqui falando, né? Que foi o nosso tema esses dias. Então a Bíblia ela tem uns casos assim extraordinários, não é algo comum, não é algo do dia a dia que você vai encontrar a cada esquina. E nós estamos nessa série. Primeira semana, o jovem que caiu da janela, um jovem que dormiu no sermão do Paulo, o jovem Eutico. Paulo estava pregando, estendeu a pregação. Aquele jovem foi tomado de sono e literalmente ele morreu de sono, caiu da janela, morreu lá. Paulo teve que parar o culto para atender aquele jovem e ressuscitar aquele jovem, né? Depois nós falamos, segunda semana, da jumenta de Balaão, a jumenta que falou, que foi inclusive o tema das células dessa semana, e espero que vocês tenham conversado sobre esse assunto e também tirado lições sobre Números 22, jumenta de Balaão, né? A jumenta que falou. E hoje, nessa terceira semana da nossa série, Jonas e o grande peixe. Essa história possivelmente é uma das histórias assim, mais conhecidas pelas crianças, né? A criança no seu imaginário infantil, aquela ideia da baleia, aquela ideia do peixe que engole o profeta, né? É muito lúdico, é muito interessante para a criança. E assim hoje é essa história que nós vamos contar aqui, vamos meditar, recontar, talvez para alguns relembrar essa história tão interessante, tão curiosa da Bíblia. Começando então lá no capítulo 1 do livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala assim: veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas. Está o nome do profeta aí, profeta Jonas. Se você ainda não tem filho, procura nome de filho. Eu sempre dou sugestões aqui de nome. Jonas significa pomba. Iona, hebraico, pomba. Sugestão de um nome para você que quer encontrar um nome para um menino. Jonas, pomba. O livro de Jonas, ele é diferente. Ele é diferente porque quando você lê os profetas da Bíblia, Isaías, Jeremias, Daniel ali, até que Daniel também tem algumas histórias, mas você pega ali Miqueias, Abacuque, Naum, Sofonias, eram sentenças de Deus. Deus diz: arrependam-se, mudem de rumo. Eram livros de alerta, livros de profecia, livros de denúncia, voltem para Deus. Mas o livro do profeta Jonas não é um livro de denúncia, é um livro da história dele. Isso que é curioso e é gostoso ler Jonas, porque é meio que quase uma novela da vida de Jonas, uma história, uma série, como se estivesse assistindo uma série de Jonas ali, ele vivendo a vida dele. Então o livro de Jonas, ele é gostoso de ler. Ele não é um livro difícil de você ler, por exemplo, quando você vai ler o profeta Isaías. É um livro que exige muito do contexto, da época. Jonas não, ele é fácil a leitura, o entendimento, porque ele vai contando uma história, e nessa história aparece lá o grande peixe, né, que falam que é a baleia, mas a Bíblia não fala baleia, a Bíblia fala o grande peixe. E qual que era a missão de Jonas? Versículo 2, capítulo 1. Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, né? Importante para você entender a história de Jonas, é você entender uma cidade chamada Nínive. Ali está um primeiro ponto da história, Nínive. Nínive era a maior cidade daqueles dias e o maior centro de violência, maldade, feitiçaria, prostituição. Era um lugar tenebroso daquela época, daqueles dias. E a missão de Jonas como profeta,
que Deus fala para ele? Dispõe-te, né? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O que é clamar? Denunciar ao seu pecado, a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Essa é a missão desse profeta Jonas, ir até Nínive e pregar a palavra de Deus para aquele povo, que estava altíssimo a maldade, chegando no seu limite máximo. Mas a Bíblia diz que Jonas, em vez dele ir pregar em Nínive, ele foge para Tarsis. Vamos ver lá o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Olha bem, para longe da presença do Senhor. Então, há duas cidades aqui que você tem que entender nessa história de Jonas. Primeiro, Nínive, que era a cidade que ele tinha que ir lá e pregar para ela. E Tarsis é a cidade que ele foge, que ele vai fugir de Deus, ele vai para Tarsis. Agora, por que ele escolheu Tarsis? Primeira coisa, Tarsis era a região mais distante da onde ele estava. O lugar mais longe da onde ele estava era Tarsis. Ficava de Jope a Tarsis, naquela época já 4.000 quilômetros. Você imagine que é 4.000 quilômetros hoje em dia. Com 4.000 quilômetros hoje em dia, talvez você atravesse o Brasil inteiro aqui do Mato Grosso, vai parar lá no Nordeste, para lá do Nordeste. Naquela época, hoje você tem um avião, mas na época não tinha a estrutura que a gente tem hoje de locomoção, a velocidade de um avião. Então, para Jonas, ele escolheu o lugar mais longínquo, o lugar mais distante, o lugar que, o fim da linha, fim do mundo. Primeiro motivo que ele escolheu Tarsis, pela distância. Segundo motivo que ele escolheu Tarsis, porque era oposto a Nínive, ou seja, ele estava em Jope, do lado esquerdo Nínive, do lado direito Tarsis, opostas, cidades opostas, uma estava para o leste, outra para o oeste, totalmente direções opostas, ou seja, ele diz, eu não vou para Nínive, eu não quero ir para Nínive, eu quero fugir, e é o que está lá no texto, né? Embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, né? Para longe. Billy Graham, pregando essa passagem, ele falou uma frase que sempre que eu leio esse versículo, eu me lembro dessa frase: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Quando você lê o texto diz isso, né, que ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha que sacada de Billy Graham, né? Ele desceu a Jope e achou um navio, ou seja, que ele pensou, tudo está dando certo, que feliz coincidência, né? As coisas estão dando certo para mim. Meus irmãos, sempre que você decide fugir da presença de Deus, sempre você vai encontrar alguém para embarcar na sua loucura. Sempre vai ter um amigo de bar, sempre vai ter um mau conselho, sempre vai ter alguém que vai dizer, vamos comigo nisso aí, que eu vou com você, e vamos nós dois juntos, e vamos para a festa, para a balada. Sempre vai ter, o diabo vai ter um barco pronto para você fugir de Deus. Aí você pode pensar, nossa, está dando tudo certo, né? Olha, eu tenho dinheiro para passagem, eu tenho um barco pronto para embarcar, o barco está saindo, olha que feliz coincidência. Será que isso é coisa de Deus? Não é coisa de Deus. Quando a gente vê essa história, calma que não é Covid não, gente, só uma tosse bem leve. Não pode espirrar no meio de Covid não, nem espirrar, nem tossir, nada, tem que manter a calma aqui. Qual era o problema de Jonas com Nínive? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Por que ele não queria ir para Nínive? Deixa eu explicar o contexto. Nós estamos vendo agora nos noticiários aí uma guerra lá em Jerusalém. Esse povo vive brigando, irmãos, desde Isaac e Ismael.
O Nínive era um povo truculento, um povo que invadia as terras de Israel e matava, maltratava, abusava das virgens, matava as crianças. Então Jonas, ele não quer que aquele povo seja salvo, o povo de Nínive, os assírios. Ele quer que aquele povo vá para o inferno. Você imagina agora nessa guerra lá em Jerusalém que está tendo, você chega lá e fala assim, você quer que um cara desse vai para o céu? Ele vai falar assim, eu não quero que o cara vá para o inferno. Eles não estão preocupados em evangelizar um ao outro lá. É ódio no coração 100%. É o que acontece com Jonas. É um profeta que não quer fazer missão. É um profeta que tem ódio, ele tem amargura, talvez nos avós dele, os pais dele, o povo dele, já tinha brigado ali, tinha matado um ao outro, tinha feito, dizem os teólogos, eu estava lendo esse texto, que quando os assírios invadiam as terras, as pessoas cometiam suicídio coletivo, pela barbaridade desse povo. Então, o nosso profeta Jonas, ele não quer que aquele povo seja perdoado, ele não quer que aquele povo seja restaurado, ele quer que aquele povo queime no mármore do inferno. É isso que ele quer que aquele povo pague o mal que fez a Israel. Mas o coração de Jonas não é o coração de Deus, que é um coração que tem compaixão, que tem disposição a perdoar, a recomeçar. Enfim, essa é o contexto. E Jonas então ele acha que está fugindo de Deus, né? Mas ele não consegue. Olha o versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, estava dizendo para vocês, parecia que tudo estava indo bem. A hora que ele chegou em Jope, o navio saindo, embarcou no navio, tudo estava indo bem. Só que não. Por quê? Deus estava atrás de Jonas. Deus lançou sobre o mar um forte vento. Deus é o digno do crédito de tudo, do vento, da tempestade, da ordem ao grande peixe, tudo Deus. Foi cantado aqui, né? Deus está no controle. Então Deus vai atrás desse profeta, Deus vai no seu encalço, vai no mar, para que aquele homem retorne para Deus, né? E essa história, gente, não é uma história do passado, hoje mesmo. Hoje existem pessoas fugindo de Deus. Eu tenho a história de um amigo meu, que ele é pastor hoje, o pastor Cláudio San. Ele é pastor na IPI de Campo Grande, e ele conta a história dele inspirado em Jonas. Ele fala que ele teve um momento da vida dele que ele estava distante de Deus, distante da igreja, e aí ele vai a um culto, e chega no culto, o pastor estava pregando aquele culto, tipo assim, volte para Deus, se reconcilie com Deus. Aí ele fala assim, será que esse pastor está pregando para mim? Será que esse pastor está me perseguindo? Ele fica meio chateado com o pastor, e ele sai do culto e vai embora. No caminho ele passa em outra igreja, entra, e chega na outra igreja, mesma conversa do pastor na outra igreja, volte para Deus, reconcilie com Deus. Aí fala, não, você está com brincadeira? Estão me perseguindo, o Google está ouvindo aqui a minha conversa no meu celular. Aí ele sai do segundo culto, ele vai na casa de um amigo, e chega na casa do amigo, o amigo está assistindo a pregação de Jonas. Jonas fugindo da presença de Deus. Você acha que essa história não existe mais? E hoje, graças a Deus, o Cláudio se reconciliou, está servindo no seu ministério pastoral, aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, meus irmãos, a Jonas, ele não é um personagem distante, é nós hoje, é a nossa vida. Muitas vezes nós também tentamos fugir de Deus, mas Deus está no encalço de Jonas. E Jonas é confrontado, versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal.
e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então vamos entender a cena. Jonas está dentro do navio, ele está lá dormindo, agarrado no sono. Possivelmente um dos sintomas de depressão de Jonas é o sono. Quando a pessoa está depressiva, o sono é uma fuga dos problemas, dormir, esquecer. Jonas estava fugindo de si mesmo, e ali ele está dormindo e o mar está revolto. Os marinheiros percebem que há uma coisa espiritual ali. Os marinheiros percebem que algo está acontecendo, eles começam a fazer preces, orações, rezas, e eles falam para Jonas: ei cara, levanta o sono, invoca o teu Deus. Olha o que os caras falam para ele, versículo 6, levanta-te e invoca o teu Deus. Como é triste quando o ímpio fala para a gente orar, porque a gente nem sabe mais o que é oração. Levanta e ora, invoca o teu Deus. E ele quer entender qual é o motivo daquela tempestade, e o motivo é Jonas. O verso 12, respondeu-lhe Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele tem consciência de que a vida dele é um causador de estragos. Ele tem consciência que ele está fugindo de Deus, e essa fuga de Deus está trazendo prejuízo às pessoas à volta dele. Ele tem consciência de que o problema é ele, mas eu vejo aqui em Jonas uma melancolia, assim, tipo, sabe, quem que vai falar isso em sã consciência? Me joga no mar. Você imagina estar no mar lá, viajando 4.000 quilômetros para dentro do oceano, você vai falar assim: me joga no mar, e aí? Quem falaria isso? Então, meu amigo, ele está tão assim, desmotivado da vida, que ele fala assim: não, eu sou o problema de tudo, me jogue no mar, deixa eu morrer, sabe aquele pessimismo, aquela depressão, eu quero morrer, aquela coisa. E então ele fala: sacrifique a minha vida, e os caras lançam ele mesmo para fora. Você quer, então vai, joga, não tem amizade ali não, E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria, o mar acalmou. Era Jonas o problema ali da situação. E aqui vamos entrar na história do grande peixe. Aqui chega o momento da ação do peixe, Versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha aí, não fala baleia, fala grande peixe. Meus irmãos, a gente não consegue explicar o que é isso, como que um grande peixe, a gente não sabe explicar o que aconteceu, assim como eu não sei explicar como 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 pessoas, assim como eu não sei explicar como que o mar se dividiu em 2 paredes de água e as pessoas passaram em terra seca. Eu não sei explicar, porque a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não está no mérito de como a coisa acontece, mas a Bíblia relata: aconteceu. Como que uma jumenta falou? A ciência não explica. Então, o livro de Jonas não é uma lenda, é uma realidade, tanto que foi citado por Jesus Cristo. Jesus Cristo citou essa história em Mateus 12:40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, Jesus comparou a sua morte, a sua ressurreição, com as experiências vividas por Jonas no ventre do grande peixe. Meus irmãos, a gente não tem ideia do tamanho da imensidão do mar. O que tem lá dentro daquele mar? A gente não tem ideia. Lá nas profundezas do mar, Deus mandou um animal vir lá de dentro daquela profundeza lá, talvez um animal que não está nem registrado cientificamente, Já viu aqueles nomes científicos, Aqueles nomes que você vai no zoológico lá, Pitérios, o Fantástico fala, Pitérios, como que é o nome do animal do Fantástico lá? Tem um nome científico lá, do furão. Então tem aqueles nomes registrados da ciência, daqueles nomes complicados para caramba para decorar o nome. A gente chama pelo nome mais fácil: cachorro, gato,
né? Gavião, é mais fácil. Mas, de alguma forma, Deus mandou lá um bicho lá das profundezas lá e engoliu o profeta. Eu creio nessa história. E não só engoliu, mas foi uma operação resgate. Ele ia morrer afogado ali naquele mar. Foi a operação resgate de Deus, que mandou um grande peixe, engoliu Jonas e levou Jonas até Nínive de novo. E vomitou Jonas lá em Nínive, entregou Jonas, né? E interessante que Jonas não pagou nem passagem, né? Foi de grátis, foi na faixa, uma viagem dentro de um peixe, 3 dias, né? Essa viagem, Deus preparou uma nova condução para Jonas, um grande peixe. Interessante que o livro de Jonas, Deus, ele controla tudo. Deus dá ordem para o mar obedece. Deus dá ordem para o peixe obedece. Deus está no controle de tudo. Você lê o livro de Jonas, capítulo 1, 2, 3, 4, fala que um verme, a planta, o peixe, Deus manda no mundo animal, o mundo vegetal, é tudo de Deus, e realmente é dele. Ele é Deus das pequenas e das grandes coisas, dos grandes animais. E lá no ventre do peixe, Jonas capítulo 2, chegamos no capítulo 2, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor. É interessante, ele não orou quando desceu a Jope, ele não orou quando comprou passagem para Tarso, ele não orou quando fugiu de Nínive, ele não orou no navio, ele estava dormindo, ele não orou na tempestade, ele não orou quando os marinheiros oravam, ele não orou quando foi jogado no mar, mas ele orou quando estava na barriga do peixe. Meus irmãos, uns vêm pelo amor, outros pela dor. Tem pessoas que enquanto a coisa não complica, não ora, né? É uma realidade. Jonas precisou passar por todo um problema, toda uma situação, todo um envolvimento para chegar dentro de um peixe, um lugar lá escuro. Fico imaginando hoje ele com o celular na mão, a luzinha do celular para iluminar lá dentro, né? As crianças deram o desenho de uma vela. Que situação desconfortável dentro da barriga de um peixe. Aí ele fala: oh meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. O que eu estou fazendo da minha vida? Pessoas que são assim, pessoas que têm que passar por uma tragédia, enfermidade, aquilo, para lembrar de Deus. É o exemplo de Jonas. E é interessante que há sempre lugar para oração, né? Até dentro da barriga de um peixe há lugar para oração. Todo lugar é lugar, é tempo de orar, né? Ainda dá tempo de falar com Deus. É bonito essa hora que ele reconhece. E o peixe, para finalizar, versículo 10, falou, pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então lá no capítulo 1, 17, o peixe recebe a ordem de Deus de engolir o Jonas, e no capítulo 2, verso 10, recebe a ordem de vomitá-lo. Agora sim, Jonas está no lugar certo, na hora certa. Jonas está em Nínive. Era lá que ele deveria ter ido desde o começo. A história continua. Eu não tenho tempo aqui para explanar. Ele vai pregar em Nínive, as pessoas vão se converter, vai ser o sermão com maior resultado da história. Ele pregou, até o rei da cidade converteu. E o livro continua, quem sabe um próximo momento. Mas o meu objetivo aqui era destacar esse caso curioso do grande peixe Jonas. E essa história nos traz lições práticas. A primeira lição, eu vou falar só 2 aqui e vou finalizar. Primeira lição, é impossível fugir de Deus. Impossível. Jonas até tentou. Comprou a passagem para Tarsis, lugar mais longe, mas não conseguiu. Deus estava no seu calcanhar, estava no seu alcance. Deus foi atrás dele lá no mar. Eu gosto muito do Salmo 139. Se você não leu ainda, eu digo para você estudar esse Salmo. Salmo 139. Esse Salmo ele começa dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E tem uma parte nesse Salmo, versículo 7, que fala assim: para onde fugirei do Teu Espírito? Para onde fugirei?
Se eu faço a minha cama lá no céu, lá tu estás. Se eu faço a minha cama nas profundezas da terra, lá também tu estás. Para onde eu fugirei? Quando Adão e Eva pecaram, eles achavam que Deus não tinha visto que eles tinham comido da árvore. Tanto que Deus fala com Adão: Adão, o que aconteceu? Não sei, Senhor, foi a Eva. A Eva fala: e você, Eva? Não, foi a serpente. Nada se esconde de Deus. Quando Caim matou Abel, Deus perguntou a Caim: cadê teu irmão? Ele responde a Deus assim, em tom de braveza, né? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Mas Deus viu que ele havia matado. Deus viu que Caim e Abel haviam comido aquele fruto. Deus viu quando Davi adulterou com Betseba, tentou esconder, tentou dar um jeitinho, mas um dia o profeta Natã foi lá na casa dele e falou assim: o que você fez, Davi, foi mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, diante das câmeras do Big Brother de Deus, nada passa escondido. Você pode até esconder da esposa, do esposo, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, esconder dos seus filhos, mas de Deus nada se esconde. O salmista diz no versículo 1: tu me sondas e me conheces. O marido conhece muito da mulher, mas não conhece tudo. A mulher conhece muito do marido, mas não conhece tudo. Não sabe o que ele está sonhando, o que ele está pensando, os traumas da sua infância. Não conhece tudo. A mãe acha que conhece tudo do seu filho, mas também não sabe tudo. Não sabe de tudo. O único que sabe, que conhece a gente, meus irmãos, perfeitamente, se chama Deus. É o único que viu desde a nossa gestação até todos os nossos primeiros passos, aonde a gente andou, onde a gente foi. Então é só Ele que sabe. Só Deus conhece. O salmista, ele diz ainda assim, no versículo 2: sabes quando me assento, quando me levanto. Olha que coisa, né? Deus sabe até quando você se senta, quando você se levanta. Deus sabe tudo. Ele fala ainda a palavra não me chegou à boca, o salmista diz, versículo 4, Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Tu já sabes o que eu vou dizer, ou seja, Deus já sabe o que nós vamos fazer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, amanhã Ele já sabe, Ele nos conhece. Eu vou sair de férias, Deus já está lá, meu amigo, está te esperando lá, Ele já sabe qual lugar que você vai ficar, qual hotel, já chegou antes. Deus está em todos os lugares, não tem como fugir de Deus. Jonas achava que indo para um lugar bem longe, lá no fim do mundo, no fim da linha, Tarsis, se esconderia de Deus. Ledo engano, não tem como fugir de Deus. E essa é uma coisa interessante no cristão. A gente vai numa padaria e a gente vai lá e compra um pão, deu R$5, e a gente tem que receber, deu R$50, a gente tem que receber 45. Aí a mulher do caixa se confundiu, em vez de devolver 45, devolveu 55, deu 10 a mais, se confundiu por algum motivo. Estou falando um valor aqui aleatório. Enfim, você recebeu um troco a mais. O que você faz? Que sorte minha, ganhei o dia, R$10. Tudo bem, a mulher do caixa não viu, ela vai ter que pagar aquele prejuízo no final do dia, mas alguém viu, Deus viu. E aí entra a consciência cristã de um homem que é governado pela vontade de Deus, uma mulher que é governada pela vontade de Deus. Ele pode esconder da mulher, do marido, do caixa, do patrão, do empregado, mas de Deus ele não esconde, meu irmão. E de Deus todos nós iremos prestar contas, diz a Bíblia. Todos nós nos apresentaremos ao tribunal de Cristo, e ali não tem como esconder nada. E aí quando a gente faz um ato desse, por exemplo, de bondade, de gentileza, de ética, senhora, você me devolveu R$10 a mais, pela nossa consciência cristã, que mesmo que ela não viu, mas Deus viu, isso que mais importa para nós, como José, né?
Como poderia cometer tamanha maldade contra Deus? E a gente devolve os R$10, a gente ouve a pessoa dizer: nossa, coisa difícil hoje em dia, hein? Poxa, e ainda às vezes a gente ouve assim: você é evangélico? Eu já ouvi isso um dia, um ato de bondade, de gentileza, de honestidade, a pessoa falou: você é evangélico? Que coisa, que bom seria se nós evangélicos levássemos esse bom nome de Jesus em nossa vida, que o evangélico não fosse sinônimo de picareta e malandragem, mas de gentileza, bondade e ética. Então, pela nossa consciência, a gente devolve o troco, porque mesmo que ninguém viu, Deus viu. A segunda lição, primeira lição, é impossível fugir de Deus. E a segunda e última, para a gente encerrar, é melhor obedecer, gente. É muito melhor obedecer. Para que tentar lutar? Para que tentar lutar contra a vontade de Deus em sua vida? O livro de Jonas, Deus dá muitas ordens. A primeira é que o profeta deveria ir até Nínive. A segunda ordem é um vento no mar e fazer uma tempestade. A terceira ordem é que um peixe deveria engolir o profeta. A quarta ordem é que Deus deveria vomitar o profeta. A quinta ordem é que uma planta deveria crescer e proteger o profeta do calor. A sexta ordem é que uma lagarta deveria morder a planta morrer e o profeta ficar sem a sombra. Resumindo, todos obedeceram, menos Jonas. O peixe obedeceu, o mar obedeceu, o vento obedeceu, a lagarta obedeceu, a planta obedeceu, todos obedeceram, mas Jonas desobedeceu. Jonas desobedeceu. O que nós aprendemos? Aqueles que não obedecem, uns vêm pelo amor, outros pela dor. São aqueles que ouvem a voz de Deus, mas endurecem o coração, não dão ouvidos à voz de Deus. Tem pessoas que têm que passar por tempestades na vida, tragédias na vida, para se entregar a Deus. Às vezes passar por uma grave enfermidade, às vezes passar por uma crise financeira terrível, para parar e falar com Deus. Tem pessoas que têm que parar às vezes num hospital, num leito, para olhar para o céu. Jonas é a história de uma pessoa que está na contramão da vontade de Deus. E que a gente possa então voltar os olhos para Deus hoje, agora, nesse momento. Amém?